Canal Alheio ao Testemunho. Tema de hoje, a marca da besta. Depois da vinheta. Nos vídeos anteriores, vimos que o selo de Deus é a lei e, mais precisamente, o quarto mandamento, o sábado. E agora veremos o que é a marca da besta. Em Apocalipse, capítulo 13, os versos 16 e 17 nos dizem: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Então vemos aqui que os adoradores da besta receberão um sinal, que será colocado na mão direita ou na testa. Então, ou seja, os adoradores da besta receberão o selo de autoridade da besta. Justamente. E vimos que tanto a testa e a mão é o lugar onde deveria ser colocado a lei de Deus. Isso. Então a besta colocará a sua lei, o seu mandamento. E agora nós temos Daniel, capítulo 7, verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus. E eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então vemos aqui que o intuito da besta é mudar a lei de Deus, tirando o selo de Deus, que é o sábado, e introduzindo a marca da besta, o sinal da besta, o domingo. E agora, aonde na história encontramos um poder que fez isso, que tentou mudar a lei de Deus? Vejamos essa enciclopédia católica chamada Prompta Biblioteca, que é de Lucy Ferraris. E na página 1850 nós encontramos este texto, falando do Papa. O que é o Papa? O Papa tem tal autoridade e poder que também pode modificar, esclarecer ou interpretar as leis divinas. Então vemos aqui que o Papa, ele pode modificar a lei de Deus. É assim que o Vaticano entende que o Papa está acima de Deus, podendo modificar a própria lei dos 10 mandamentos. Um desses mandamentos é o domingo, a modificação do quarto mandamento. Não é mais lembra-te do dia de sábado, mas é guardar domingos e festas. Isso. Agora temos também, em Apocalipse 3, os versos 16 e 17, que nos diz que esse sinal da besta é justamente para que ninguém possa comprar ou vender. Agora, aonde encontramos um mandamento que fala sobre não comprar e nem vender? Que proíbe a compra e a venda. Vejamos agora. Está lá em Êxodo, capítulo 20, os versos 8 ao 10, que diz assim: E lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. O único mandamento da lei de Deus que proíbe você comprar e vender ou fazer qualquer ato de trabalho neste dia é o sábado. Então, se a besta proíbe de comprar e vender, ela está copiando o sábado, mas atribuindo isto ao domingo. Então, a marca da besta, ela está não só em contraposição ao sábado. Então, sabemos que a marca da besta é o domingo, mas ela copia o sábado. Justamente. Temos também um outro livro de um defensor católico na época da Reforma Protestante, chamado John Eck. Ele nos diz: as Escrituras ensinam, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Entretanto, a Igreja mudou o sábado para o domingo, com base em sua própria autoridade. E para isso você, Lutero, não tem escritura. Então aqui vemos que, desde a época da Reforma Protestante, a Igreja Católica, ela diz que ela modificou a lei de Deus. Interessante é que os protestantes, que adotaram o termo sola escritura,
ficaram órfãos aqui na questão do sábado. Não tem como defender o domingo pela Escritura Sagrada. Então, os protestantes que passaram a rejeitar o sábado não tinha como defender essa rejeição na Escritura Sagrada. E não tinha como defender a aquisição do domingo na Escritura Sagrada. Por isso ele cobra Martinho Lutero aqui, dizendo que aqui você não tem Escritura para isso. Martinho Lutero não tinha Escritura para aceitar o domingo. Isso é uma realidade. Por isso que em Atos, no capítulo 5, verso 29, nos diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? A marca da besta é de autoridade humana. Então, o que está ocorrendo aqui em Apocalipse é o seguinte: temos uma afronta à lei de Deus. Nesta afronta, o resultado será que a humanidade vai pagar um alto preço. Por isso, nós vimos em alguns vídeos anteriores, de que toda a humanidade jazerá como esterco pela superfície da terra, porque não é que só violaram a lei de Deus, confrontaram a Deus. Como? Modificando sua lei. A marca da besta é uma modificação da lei de Deus, tirando o sábado, que é o selo de Deus, e introduzindo a marca da besta, que é o domingo. Vamos também pegar mais uma outra fonte católica, agora no Catecismo Romano de 1566, na página 420. E nos diz: a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. A própria Igreja Católica aqui reconhece que a retirada do sábado para a introdução do domingo é de origem humana e é de autoridade da Igreja. Tem nada a ver com Cristo. Temos também no Catecismo dos Convertidos, na página 50, que nos diz: observamos o domingo em vez do sábado, porque a Igreja Católica do Concílio de Laodiceia, no ano 364 depois de Cristo, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Então vemos que essa modificação da lei de Deus não foi feita por Deus, que é o autor da lei, mas sim por homens. E quando isso acontece, como é que a Bíblia define aquilo que é de caráter divino, que é adulterado pelo humano? Como que a Bíblia define isso? Vejamos. Agora temos em Apocalipse, capítulo 13, verso 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. A besta vai blasfemar de Deus, do tabernáculo e dos que habitam no céu. Vejamos agora, no mesmo livro, Prompta Biblioteca, uma enciclopédia católica romana, que nos diz o seguinte: o Papa, em razão da excelência de sua suprema dignidade, é chamado Bispo dos Bispos. Ele também é chamado Ordinário dos Ordinários. Ele é igualmente Bispo da Igreja Universal. Ele é igualmente o monarca divino, o Imperador Supremo e Rei dos Reis. Por isso, o Papa é coroado com uma tríplice coroa, como Rei do céu e da terra e das regiões inferiores. Agora um detalhe interessante. Aqui nos diz que o Papa, ele é o Rei do céu, da terra e das regiões inferiores. Agora, o único que pode ser o Rei da terra, tanto do céu e de tudo que há embaixo da terra, somente nosso Deus, Criador. Foi Ele que criou todo esse sistema. Então aqui ele blasfema o nome de Deus. Justamente. E continuando nos diz: além disso, a superioridade e o poder do pontífice romano não pertence de modo algum apenas às coisas celestiais, às coisas terrenas e às coisas debaixo da terra, mas estão até mesmo sobre os anjos, dos quais ele é maior. Aqui ele blasfema contra aqueles que estão no céu, ou seja, contra aqueles que vivem no céu, os que habitam no céu. E continua: de modo que, se fosse possível que os anjos pudessem errar na fé, ou pudessem pensar contrário à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. Agora aqui ele se atreve a adentrar no tribunal de Deus, no santuário de Deus, para julgar até os anjos. Imagine. Mas essa doutrina aqui que os anjos seriam contra seriam as doutrinas católicas, né? Não doutrinas bíblicas. Então aqui ele blasfema do tabernáculo de Deus.
E continuando, pois ele é de tão grande dignidade e poder que forma um e o mesmo tribunal com Cristo. Por que ele diz que forma um e o mesmo tribunal com Cristo? Porque o Papa se atreveu a mudar a lei de Deus. É a lei que está no tribunal. Então, como que o papado pensa? Se nós nos atrevemos a mudar a lei de Deus, nós podemos ser partícipes do tribunal, porque a lei que vai julgar a humanidade tem um mandamento que é nosso, que é o domingo. Justamente. Então vemos aqui que o papado blasfemou de Deus, do seu tabernáculo, onde está a lei, E dos que habitam no céu. justamente. Aqui Deus está mostrando para nós o atrevimento do homem. Mas vamos continuar mais um pouco, agora em Daniel, o capítulo 11, os versos 30 e 31. Então aqui eu leio. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se dignará contra a santa aliança. E fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Então, virão navios de Quitim que lhe causarão tristeza. Então, a partir de 1798, essa tristeza aqui é que o papado perde o poder. Por isso, os navios de Quitim vieram contra ele. Depois diz, ele se indignará contra a santa aliança, contra a lei de Deus, em específico, contra o sábado da santa aliança. E fala assim, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança, ao ecumenismo, às igrejas protestantes que abandonaram a lei de Deus através do sábado, rejeitando o sábado. E diz, e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão, esquece a palavra sacrifício que não está no original, e tirarão o contínuo, e essa palavra contínuo no hebraico é tamid, ou seja, a verdadeira adoração, e assim entendemos, e tirarão a verdadeira adoração, estabelecendo a abominação desoladora. Nota o detalhe que Daniel dá aqui. É a retirada da verdadeira adoração e o estabelecimento de uma falsa adoração, que é chamada de Abominação desoladora. retirada de um e a colocada de outro. Retirada do sábado e a colocada do domingo. Vejamos. Agora em Ezequiel, capítulo 23, os versos 36 e 38, nos diz, disse-me ainda o Senhor, filho do homem, porventura julgarás tu a Olá e a Olibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações. Quais abominações? Porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com seus ídolos adulteraram. E até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. E ainda isto me fizeram, contaminar o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados. Então aqui nós vemos a quebra de vários mandamentos, inclusive do sábado. E isso é chamado na Bíblia de Abominação. abominação. A abominação desoladora é algo que vai de encontro à lei de Deus, mas é pior ainda, é colocar alguma coisa humana na lei divina, ou seja, mudaram o mandamento de Deus. Por isso que em Lucas, capítulo 16, o verso 15, e disse-lhes, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então vemos que o domingo é um mandamento de homens. Que está sendo elevado. Mas diante de Deus é uma abominação, porque é coisa de homem, porque não é legislação divina. E agora Salmos, capítulo 119, verso 126. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Este salmo aqui, justamente, este versículo se cumpre por ocasião das pragas. Já é tempo de operares, Senhor. É tempo de trazer as pragas. Por quê? Porque eles estão quebrantando a tua lei, através da introdução do domingo e da retirada do sábado. E continuando mais um pouco, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3 e o 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia. Apostasia dentro do cristianismo. Isto. E se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado? O pecado é a transgressão da lei. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
de tudo que vimos e ouvimos é que o Papa, ele cumpre todos esses requisitos para o homem do pecado. E se ainda tiver alguma dúvida, é somente ver essa imagem. Temos aqui o Papa sentado numa igreja, em seu trono, ao lado de 2 querubins. O templo celestial é desta mesma forma. Aqui está sendo representado o templo celestial. O Papa está imitando o templo celestial onde Deus se assenta. E Deus acima dos querubins, como está aqui. Ele, querendo se passar por Deus, se assenta no trono de Deus, no templo de Deus. Não há dúvida. Quem é o homem do pecado? Quem é o filho da perdição? E agora o último texto. Está lá em Salmo 94, o verso 20. Porventura, o trono de iniquidade te acompanha, o qual foge ao mal por uma lei? Este aqui que nós estamos vendo é o trono da iniquidade, onde o Papa se assenta, onde ele vai forjar uma lei e vai trazer um mal sobre a terra, que é a abominação desoladora. E esta lei forjada é a retirada do sábado, dos 10 mandamentos, e a introdução do domingo. O domingo é a marca de autoridade da besta. Então vemos aqui que o sábado mostra quem são os verdadeiros adoradores de Deus. E o domingo revela os adoradores da besta. Isso. Então esse é o estudo. Deus nos abençoe. Nos aguardamos para o próximo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.